meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um programa que estamos inaugurando hoje, que é estudar sobre mais uma obra fundamental chamada O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Dá uma olhadinha aqui nela, ó. É uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos e contém um resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. E aqui tem a biografia de Allan Kardec por Henri Sauce. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, sobre essa obra e diz assim, olha, ele é um livro de 1859, de autoria do Allan Kardec, que publicou em Paris, Allan Kardec, professor Rivail. E esta obra, O que é o Espiritismo, ela foi feita 2 anos depois do Livro dos Espíritos e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podem ser apresentadas. E é dividido em 3 partes. A primeira apresenta 3 diálogos, em que Kardec conversa com um suposto crítico, um cético e um padre. A segunda parte traz noções elementares do espiritismo e a terceira, a solução de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita. Então, sem mais demoras, aqui com a ajuda do meu amigo computador, vamos ler aí a primeira parte, porque muita gente fica se perguntando, mas quem foi Kardec, E aqui é muito interessante, traz dados muito legais sobre Allan Kardec, sobre o professor Rivail, numa pequena biografia de Allan Kardec. Então, vamos entender um pouquinho, vamos lá. Minhas senhoras, meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec e de não saberem aonde encontrar, sobre aquele a quem chamamos mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos, e um mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretenha alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Bom, antes de mais nada, o que vocês vão ouvir aqui é muita pronúncia errada, tá? Porque assim, nem eu sei, especialmente quando vai entrar no nome, vocês já perceberam que o computador ele não lê Allan Kardec certo, ele vai ler Allan Kardec. Eu não sei como é que eu faço para ensinar isso para ele. Mas então vamos continuar aí a leitura em conjunta, porque isso aqui não precisa de explicação, só para a gente conhecer. Então, estamos lendo juntos. Vamos lá. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções, bem poucos puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa, tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais impudentes calúnias. Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos, com luz mais verdadeira, o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos. Curioso que nessa época, especialmente, muito pouco se sabia sobre Allan Kardec. Nós aqui do Brasil popularizamos um pouco mais com o filme, Allan Kardec, e quem se interessou viu aí, tem a biografia dele escrita pelo querido Marcel Souto-Maior, e disso originou o filme e que nos trouxe informações bem interessantes. Mas imagine que nessa época, mais confuso todo mundo era ainda. Tem uma nota de rodapé aqui que diz assim, olha: seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, conforme estudo de autoria de Zeus Van Tuyl, incerto em
que consta no Reformador de abril de 1963. Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar a justo título de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado quanto metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Foi, com efeito, em Lyon que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa, com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos a nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. E aí eles vão nos apresentar o que consta na sua certidão de nascimento. É muito curioso isso, né? Aos 12 do videmiário, acho que eu vou botar o computador para ler, porque ele vai ler melhor para mim. Bom, será que vai? Vamos ver aqui. Olha só. Certidão de nascimento Kardec. Aos 12 do Vindemiário 2 do ano XI, auto do nascimento de Denis Hippolyte Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Gilles Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala, no 76. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriac Frederic de Timar, diretor do estabelecimento das Águas Minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique, no 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como Maier da região do Sul, presidente do tribunal. Vocês percebem que ele lê literalmente umas coisas, então ele foi... ele vai falar o ano do 13, do ano 13, do século 13, 1913, né? Deve ser. 1813, desculpe. Aí ele fala X, mas enfim. Aqui está dizendo assim, que o Denis Hippolyte Léon Rivail, né, o Allan Kardec, ele nasceu às 7 horas da noite e é filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, olha, juiz, e Jeanne Duhamel, sua esposa, na cidade de Lyon, da França, né? Muito bacana isso, tem informações que a gente não obtém em lugar nenhum e está aqui no que é o Espiritismo. Vamos continuar com a leitura deste digamos, discurso, né, que a gente apontou lá no começo. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura, por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivail devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque, desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Rivail Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar, em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos. Colaborador inteligente e dedicado. Olha que curioso. Então, o jovem Rivail, ele deveria seguir os passos do seu pai, né? No direito, na magistratura, né? O pai dele era juiz, mas ele se sentiu atraído pelas ciências e pela filosofia. E aí, em Yverdon, não sei se fala assim, na Suíça, ele fez estudo com Pestalozzi, o célebre Pestalozzi, né? Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. O curioso é que a gente fala assim,
Perceba que Kardec não era o professor Rivail, ele tinha berço, ele era filho de pessoas muito instruídas, e vamos combinar que lá em 1800 e tralalá, se hoje nós temos um nível de analfabetismo, naquela época era assim, raros eram aqueles que eram estudados ou tinham pais, né, de renome, como um pai juiz. Então Kardec tinha um berço muito intelectualizado, não resolveu seguir a magistratura, não resolveu seguir a área de direito, e sim filosofia e as ciências. E foi um renomado, um dos mais famosos seguidores de Pestalozzi. E o curioso é que ele ajudou na revolução, né, do sistema de educação, na preparação de um sistema educacional que teve um papel enorme na reforma educacional que houve na França e na Alemanha. E até hoje, muita coisa que o professor Rivail, quando não era ainda Allan Kardec, eu estava dedicado ao espiritismo, deixou de colaboração. Então, para quem acha que Allan Kardec é simplesmente um nome místico e de alguém que apareceu do nada e resolveu escrever o que ele bem entendia, está redondamente enganado, porque o cara era muito, muito, muito preparado. Aliás, eu sempre mostro, olha ele aqui, olha o Kardecinho, que bonitinho que ele é. Nós estamos falando dele, nada mais justo. Mas vamos voltar para a leitura agora, que eu deixo com o computador. Vamos lá. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Verdun, confiava a Denisard de Rivail o encargo de substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. 3 linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nesta língua. Olha isso! Ignore que o computador que lê até as notas, né? Linguista. Ele, quando o Pestalozzi viajava para implantar, né, suas viagens de trabalho para implantar coisas em outros países, né, fazer atividades, ele deixava a sua escola nas mãos de Kardec. Olha que legal! E era bacharel em letras, ciências e doutor em medicina. Caramba! E conhecia fundo e falava alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Aí você começa a perceber a grandiosidade da doutrina espírita, porque foi pensada por um cara fora do comum, né? Denisard de Rivail era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e, 2 anos depois, veio fundar em Paris, a Rua de Sèvres, no 35, um estabelecimento semelhante ao de Verdun. Para essa empresa se associara um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denisard de Rivail encontrou acertar Amélie Baudet, professora com diploma de uma classe pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva. Ela soube por seu sorriso e predicados fazer-se notar pelo Sr. Rivail, em quem adivinhou, sob a franca e comunicativa alegria do homem amável. Pensador sábio e profundo, que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade. Ah, que maravilha, né? Belo e alto rapaz, olha que legal. Essa estátua não faz jus, né? É muito pequenininha, né? Ele era alto. Muito interessante esses relatos aqui. Então ele montou uma escola também aos moldes da escola do Pestalozzi, lá da Suíça, e os seus tios, um de seus tios, irmão da sua mãe, era o sócio da Bufunfa aí para ele montar. E aí ele conheceu a maravilhosa Amélie Baudet, né? Amélie Baudet, professora com diploma de primeira classe, era baixinha, mas gentil, graciosa, rica por seus pais e filha única. Muito legal. Aí ele vem aqui apresentar, olha só,
o registro civil da Amélie Boudet. Olha que legal. Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião, olha só, ela é filha de um tabelião, e de Jules Louis, não sei ler isso, de Lacombe, nasceu em Thiers, acho que fala, Sena, aos 2 do primário do ano 23 de novembro de 1795. Perceba que até data era complicado, né? Aí ele continua aqui lindamente. Leia. Acertar. Amélie Boudet tinha, pois, mais 9 anos que o Sr. Rivail, mas na aparência dir-se-ia ter menos 10 que ele, quando, em 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denis Ard Rivail, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sèvres, método de Pestalozzi, filho de Jean-Baptiste Antoine e Sra. Jeanne Duhamel, residentes em Château-de-Loire, com Amélie Gabrielle. Esse francês do leitor é excelente, mas ignore tudo isso. Não sei, ele lê só um pouquinho pior do que eu, essas coisas aí. Mas olha que legal, a Amélie tinha 9 anos, era 9 anos mais velha que o Allan Kardec, mas diziam que ela tinha 10 a menos, e eles se casaram em 6 de fevereiro de 1832 em Paris. É muito legal, né? Vamos continuar aqui vendo estas curiosidades aqui da vida de Kardec. O sócio do Sr. Rivail tinha a paixão do jogo, arruinou ao sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O Sr. Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo Sr. e Sra. Rivail em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. Meu Deus, 2 vezes eles perderam tudo, né? Sócio do Rivail, o sócio do Allan Kardec, lá na escola que ele montou, jogou tudo e arruinou o sobrinho no jogo, perdeu tudo. E aí o professor Rivail vendeu um instituto, conseguiu 45 mil francos e botaram na casa de seus amigos íntimos que perderam também. E a vida de Kardec, como a gente pode perceber, nunca foi muito fácil, mas eu não sabia que era nesse ponto. Mas vamos continuar aqui a desvendar o que aconteceu. Longe de desanimar com esse duplo revés, o Sr. e Sra. Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas, que lhe produziam cerca de 7 mil francos por ano, e, terminado o seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores, traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Leve Alvarez, frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg Saint-Germain. Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, de 1835 a 1840, e que eram muito frequentados. Caramba, é por isso que aparece no filme, né, que ele fazia contabilidade de 3 empresas, né? E além disso ele escrevia gramática, aritmética, livro para estudo pedagógico superior, traduzia obra inglesa, alemã, preparava curso e ainda por cima, na sua própria casa, dava cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada. Meu Deus, olha a grandiosidade desse homem antes de conhecer o espiritismo, né? Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real d'Arras, foi premiado, por concurso, em 1831, pela apresentação da sua notável memória, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Sempre atento aos problemas sociais. Esse Kardec, você sabia disso? Eu não sabia, juro, eu não sabia. Eu li isso já faz muito tempo e eu vou aprendendo com você, então a gente está estudando junto aqui. Dentre as suas numerosas obras, convém citar por ordem cronológica. Olha só o que ele escreveu. Plano apresentado para melhoramento da instrução pública, em 1828. Em 1829, segundo o método de Pestalozzi, ele publicou para uso das mães de família dos professores o curso prático e teórico de aritmética.
Em 31 fez aparecer a Gramática Francesa Clássica. Em 46 o Manual dos Exames para obtenção dos diplomas de capacidade. Soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848 foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa e finalmente em 1849 encontramos o Sr. Rivail, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito apreciada, resume seus cursos e depois publica ditados normais dos exames na Municipalidade e no Sorbonne, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Danado que ele era, meu Deus do céu! Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a cedilha maiúsculo a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Ah, que legal. Tirando todas essas problemas que esse leitor fala, graças com C cedilha, que coisa doida. Mas olha só quem foi Kardec, a gente vai entendendo melhor a sua importância e por que ele foi o escolhido, né, pela espiritualidade para seguir, né, criar aí o espiritismo. Fantástico. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços. Mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior, e, como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica, conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Fala a verdade, você sabia que Kardec era tudo isso? Danado, maravilhoso, maravilhoso. Vamos continuar a leitura aqui, para a gente terminar hoje, mais um pouquinho. Vamos lá. Ih, acabei fazendo besteira, volta para cá que eu vou consertar isso aqui. Nós estamos vendo, como dito anteriormente, nós estamos vendo um discurso, digamos que um discurso feito de uma pequena biografia do Allan Kardec, ou do professor Rivail. Aí sim eu posso voltar a leitura. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações, em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se, e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era a princípio o estado de espírito do Sr. Rivail. Tal encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sem pleno estudo tão atraente das manifestações do além. Que coisa mais linda! E para não ficar um programa muito longo, a gente vai encerrando por hoje. Mas você percebeu quem era o professor Rivail? A importância dele para a educação, doutor, sabia um monte de idioma. Então, assim, era o cara, não tinha ninguém mais preparado para abraçar essa missão, que foi muito dolorida para ele, tanto que ele acabou falecendo por excesso de trabalho, né? A gente percebe isso no filme, e o filme retrata muito fielmente tudo aquilo que a gente está vendo aqui, mas aqui tem mais riqueza de detalhes, né? Então a gente só pode se sentir muito privilegiado por ter
aceitado pelo professor Rivail, ter aceitado esse trabalho, essa missão grandiosíssima de virar Allan Kardec e nos trazer à luz toda a doutrina espírita. E aí você percebeu que aqui ele começa a dizer, em 1854, que ele ouviu falar das mesas girantes, né, de um senhor Fortier, magnetizador, que tinha também estudos sobre magnetismo, e que esse senhor Fortier desafiou ele, dizendo assim, olha, não é só uma mesa que gira, é uma mesa que responde, que tem inteligência. Então o Kardec já diz assim, olha, uma mesa não tem cérebro, eu só vou poder ver isso, falar alguma coisa disso se eu puder ver e estudar sobre isso, porque ele não refutava nada como bom cientista que era. Primeiro ele queria comprovação, ele queria experimentar, e aí que começou aí o seu trabalho magnífico. Maravilha? Vamos então continuar nosso estudo no próximo episódio. Eu já te convido, caso seja não é inscrito aqui no canal, esse aqui é o Espiritismo Cast, é um canal que é apaixonado por este rapaz maravilhoso que é o nosso querido Allan Kardec, professor Rivail, e que bom que nesse O que é o Espiritismo eu posso te apresentar que homem maravilhoso que é ele, e depois nós vamos falar aqui, estudarmos juntos, conhecermos juntos sobre essa riqueza da doutrina espírita. Então, lembrando que neste canal Kardec reina absoluta, afinal de contas, aqui é o Espiritismo. Jesus sempre à frente, pois o Espiritismo é cristão. E se você não for inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreva aí, clique no joinha, mande este vídeo para quem você acha que vai gostar, quem não conhece essas particularidades do Kardec. E se puder um pouco mais, clique no botão Seja Membro. Também ative as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Então, podemos combinar? Eu te espero, te encontro no próximo O que é o Espiritismo, tá bem? Até lá, tchau!